Bom dia, Lioness. Mais uma semana aqui juntas. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês, conduzindo esse devocional que a gente foi inspirada aí pela Jana e que a gente se desafiou como leoas para escrever. E quem não conhece, quem não está aqui, quem está aqui pela primeira vez ou quem está assistindo pelo YouTube pela primeira vez, eu vou explicar rapidamente o que que é o nosso devocional, me apresento rapidamente e a gente já começa, que hoje já é o dia 14º de 40 dias, né? Nós somos um grupo de 4 mulheres, eu, Janaína, Renata e Carlinha, e que juntas nós nos tornamos as Four Lions, né? E a gente está aqui convidando todas as mulheres que quiserem fazer parte dessas leoas para vir para cá junto com a gente. Nosso devocional, então, eles são de 40 dias. A gente se encontra toda segunda-feira às 9 da manhã. E ele foi dividido em 4 partes. A primeira parte é conduzida pela Carlinha, que ela fala sobre se descobrindo em Cristo. A segunda parte ela é conduzida por mim, que fala do alinhamento de corpo, alma e espírito. Depois vem a Renata falando em modelando Jesus. E depois vem Jana falando de vivendo fé em graça. A gente intercala as semanas, então cada semana é uma. Hoje a gente está na a gente está na quarta semana, no 14º dia de devocional, tá? Então tudo fica gravado, é um grupo de WhatsApp onde a gente se encontra ao vivo. É muito importante a gente estar aqui ao vivo juntas, mas para quem não pode assistir ao vivo, a gente disponibiliza a gravação no YouTube e também através do link do YouTube, no Instagram. No Instagram, no WhatsApp. Aí, eu acho que estão profetizando a gente começar a abrir essa live no Instagram, hein? Ou no YouTube. Você viu que vieram 2 canais diferentes aqui na minha cabeça. Espírito Santo está falando aqui com a gente. Então é isso. Hoje eu sou Sabrina Teio, então, para quem não me conhece, né, eu sou. Coloca a apresentação, Jana, por favor, rapidinho. Eu sou filha mimada do Senhor, eu sou nutricionista, eu sou CEO da Doutora Fit e hoje eu sou uma Lioness. E a gente recebeu esse chamado, né, para a gente poder, através das nossas vidas e das nossas histórias, poder estar levando a palavra do Senhor para o maior número de mulheres possíveis. E a gente se desafiou e a gente fez e a gente está aqui junto com vocês. Esse devocional, ele vai ser publicado, então isso vai virar um livro. E a gente em breve vai começar a fazer alguns encontros, algumas atividades em conjunto, que a gente está desenvolvendo esse projeto com muito carinho, com muito amor. Bom, vamos começar então? É importante, gente, convidar outras mulheres para fazer parte desse grupo, né? Se vocês sentirem no coração de alguma forma a gente já mudou alguma coisa, já trouxe mais consciência para a vida de vocês, se vocês querem compartilhar isso com outras amigas, com conhecidas, podem ficar super à vontade em convidar, tá bom? Então hoje a gente vai falar, né? Hoje é o dia 14 do nosso devocional. E a gente sempre começa com um versículo, né? O versículo que eu escolhi hoje na verdade, o tema do devocional é disciplina, uma ferramenta que Deus te deu para a construção de hábitos saudáveis, tá? E aí, já me apresentei para vocês. Então, eu sou Sabrina. Louvor, a Jana já compartilhou um pouco com vocês. Depois vale a pena vocês escutarem e prestarem atenção na letra, que é bem forte. E o versículo que eu escolhi hoje, volta para mim, Jana, é o versículo de Provérbios 5:23, que diz o seguinte: Ele morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Na Bíblia fala muito sobre disciplina, tem vários versículos que falam sobre disciplina, e é importante de não ser apenas disciplinado pelo Senhor, que o nosso Deus, nosso Pai, ele nos disciplina. A gente, como pais e mães aqui na Terra, a gente também tem esse papel de disciplinar, mas eu vou compartilhar com vocês a, a disciplina de uma forma de constância, de algo que você faça diariamente, né? Que isso é importante tanto para a saúde física, como para a saúde emocional e principalmente para a saúde
e espiritual, né? Esses nossos encontros todas segundas-feiras, isso é parte de uma disciplina, né? Então a gente consegue usar essa característica, essa ferramenta que Deus nos deu em todas as áreas da nossa vida. E é extremamente importante a gente aprender a usá-la, a gente aprender a construir hábitos baseados numa disciplina, tá? E é isso que eu vou falar hoje. Pode passar, Jana. Na verdade, antes de viver a palavra, eu gosto de ler o texto, um pouquinho diferente das meninas. Então, eu vou ler o texto que vai sair no livro para vocês, e depois a gente vai interpretar um pouco vivendo a palavra. Pode tirar, Jana, se quiser o compartilhamento, para ficar só a gente aqui nos vendo. Bom, vou começar, tá? A jornada na mudança de estilo de vida, como em qualquer jornada da vida, exige disciplina e resiliência. Os padrões que nos foram incrustados na nossa mentalidade, as nossas crenças, muitas vezes nos trazem de volta para a nossa zona de conforto, nossos antigos hábitos. Provérbios 5:23 nos lembra que a disciplina é essencial para uma vida saudável e equilibrada. Em compensação, a falta de disciplina pode levar a consequências graves, como uma causa de morte, simbolizando os perigos de uma vida desregrada. Se você andar cambaleando, ou seja, em um estado de instabilidade e desorientação associada a uma insensatez, pode levar a escolhas impulsivas que levam a problemas físicos e emocionais. A disciplina é uma ferramenta poderosa para alcançar e manter a saúde em todas as suas dimensões. Ela exige compromisso e esforço contínuo, mas os benefícios são imensos, proporcionando uma vida mais equilibrada, saudável e satisfatória. Ela envolve a capacidade de seguir rotinas e práticas que promovem o bem-estar físico, mental e emocional. Incorporar a disciplina nas práticas diárias é um investimento valioso no presente e no futuro do nosso bem-estar. Eu costumo dizer nos atendimentos que não basta decidir transformar seu estilo de vida para acordar fitness. Eu acho que isso todo mundo gostaria, mas não é assim que funciona. A decisão é um primeiro passo, mas ela precisa se tornar ação. A minha primeira decisão, vou contar um pouco da primeira decisão que as pessoas geralmente me perguntam: o que você fez para mudar? Como que foi essa mudança de mindset, né? Eu já compartilhei que eu não tinha estilo de vida saudável, eu era sedentária, eu me alimentava muito mal, eu era viciada em doce. Então, assim, como a grande maioria das pessoas, eu também estive nesse lugar. Só que eu tive uma decisão, eu tomei uma decisão que começou a mudar toda a minha jornada de vida. Então, a minha primeira decisão nessa jornada foi cortar o refrigerante. Como é que foi isso, gente? Foi durante uma festa do meu sobrinho, aniversário de 1 ano do meu sobrinho. É, na época eu não tinha discernimento, mas hoje eu sei que foi o Espírito Santo que falou ao meu ouvido. Na verdade, acho que foi o próprio Deus que falou no meu ouvido, porque do nada, literalmente do nada, eu olhei, eu era viciada em Coca Zero, viciada, eu não bebia água, era Coca Zero de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro. E aí, do nada, nessa festa de aniversário, pasmem, gente, num lugar totalmente inapropriado para tomar uma decisão dessa, né? Eu tava numa festinha de aniversário de 1 ano, eu tava tomando Coca-Cola, eu olhei para aquele copo e eu falei: eu não vou mais tomar refrigerante. Gente, do nada. Isso não tinha a ver com o meu estilo de vida. Eu não era nutricionista na época. Eu não era nada saudável. E do nada, né? O Espírito Santo falou comigo e eu tomei essa decisão. Isso aconteceu em 2010, ou seja, está falando aí de 15 anos que eu não coloco refrigerante na boca. E eu falei com uma amiga que estava ao meu lado, a Karine, inclusive eu pedi autorização para colocar o nome dela aqui no nosso devocional, no livro, e ela autorizou. Então, a Karine, eu virei para a Karine e falei assim: amiga, eu não vou mais tomar refrigerante a partir de hoje. Aí ela olhou para minha cara, do tipo assim: você tá maluca, né? Como assim que você não vai tomar refrigerante? Eu falei: não, eu não vou mais tomar. Tô falando sério.
Não tomo mais. Aí peguei o copo assim e larguei. Aí ela tava também com o copo de refrigerante. Ela olhou pra minha cara, ela, se você não vai tomar, eu também não vou mais. E ela também fez exatamente o mesmo ato que eu fiz, ela fez. E, inclusive, assim, é uma amiga que é mais distante hoje, porque isso aconteceu em Petrópolis, quando eu morava em Petrópolis, então a gente se distanciou. E quando eu fui escrever o devocional e eu me lembrei dessa história, eu liguei para ela, né, para pedir autorização de usar o nome dela. E aí eu perguntei, amiga, você voltou a tomar refrigerante? E ela falou assim: não, eu nunca mais tomei refrigerante. Então, olha que legal, né? Olha que bacana. O Espírito Santo me tocou e ali, sem eu saber e sem conhecer Jesus, eu já estava transbordando na vida de uma outra pessoa que fez mudar completamente também a vida dela, né? Então, foi muito legal eu me reconectar com essa história também. Então, assim fizemos. E até hoje, 15 anos depois, mantivemos firmes nessa decisão. Construir um hábito novo requer disciplina. Por que disciplina, gente? Porque o refrigerante continuou me tentando o tempo todo, até hoje, porque o meu marido toma refrigerante. Então não foi algo que eu consegui excluir da casa inteira. Então é mais uma coisa que eu quero deixar vocês refletindo. Às vezes, uma decisão sua, a gente até quer levar para as outras pessoas, mas isso não está no nosso controle, né? O Espírito Santo vai mudando cada uma de nós internamente, no tempo certo. Então, às vezes, quando a gente conhece Jesus, a gente quer logo converter todo mundo, né? E assim, às vezes, a gente não consegue, a gente acaba tentando, se frustrando. Então, a primeira dica que eu deixo já aqui é: não se frustrem pela decisão dos outros. Construa a sua decisão, se torne exemplo, inspiração, e a partir daí as pessoas vão começar a te olhar e vão começar a querer saber o que que você está fazendo de diferente, e muitas vezes elas vão acabar mudando também alguns hábitos, enfim. Então, é a primeira coisa que eu queria falar. Então, construir um hábito novo requer disciplina. O psicólogo e cirurgião plástico Maxwell Maltz diz que o cérebro ele precisa de 21 dias para se adaptar a uma mudança. Isso é um estudo, tá? A repetição diária da atividade durante 21 dias, segundo esse autor, ajuda a criar um padrão, fazendo com que o novo comportamento se torne mais automático. Contudo, o tempo para criar um novo hábito, ele pode variar. Então, eu procurei outros estudos e aí eu descobri que ele pode variar. Tem vários estudos diferentes que mostram que pode variar entre 18 e 254 dias. Então, quis trazer essa informação porque na prática eu não vi acontecer esses 21 dias. E eu falava, gente, mas aqui o livro, o autor está dizendo que constrói um hábito com 21 dias e eu não estou conseguindo. E eu me achava fraca, eu me achava indisciplinada, eu acabava me culpando. E aí eu fui buscar outros estudos e descobri que não, que na verdade você pode construir esse hábito até 254 dias, e eu vou falar, se bobear até mais. Por quê? Depende de vários fatores a construção de um novo hábito, como a complexidade da atividade, a motivação que você tem, o ambiente que você vive, e a gente já falou sobre ambiente, e a personalidade de cada indivíduo. Então, mais uma vez, respeitem, né, o seu processo. Não se compare com ninguém, cada um tem um processo, tá? E agora eu vou contar um pouco de novas construções de hábitos que eu fiz. Por quê? Vocês perceberam que quando eu tomei a decisão do refrigerante, ali foi uma única vez. Eu não precisei. é, é, eu não tive muitas recaídas, apesar de ter tentações, apesar de ter um ambiente desfavorável, né? Eu não tive muitas recaídas. Na verdade, teve uma vez que foi muito engraçado, gente. Logo recém-casada, né? Porque isso foi bem recém-casada, assim. Eu estava na casa do meu sogro é muito formal, e ele foi. A gente estava sentado para almoçar, uma coisa que eu fiz para largar o refrigerante foi transicionar para o mate porque eu não gostava de água. Então, sair do refrigerante para água era uma mudança muito radical. Então, eu transicionei para o mate. E o mate, gente, ele é escuro como refrigerante. O que que aconteceu nesse dia? Eu peguei o copo errado, provavelmente do meu marido, que estava do meu lado, botei na boca. Quando eu botei na boca, senti aquele gosto de refrigerante. Primeira coisa que me veio na cabeça é quase um alcoólicos anônimos. Eu falei assim: meu Deus do céu, se eu engolir esse troço, a sensação que eu tenho é que eu vou voltar a tomar refrigerante. Eu não quero. Aí eu fiquei com um negócio assim, né? Aí meu marido olhou, me reparou e falou assim: amor, o que que tá acontecendo?
fiz assim com o refrigerante na boca. Aí ele começou a rir. O pai dele ficou me olhando. O que que foi, filha? O que que foi, filha? Aí o Gustavo, amor, vai lá cuspir. Aí eu saí correndo pro banheiro. Gente, parecia criança, mas eu saí correndo pro banheiro para cuspir o refrigerante, porque a sensação que eu tinha é que se eu engolisse aquele negócio naquele momento, eu ia perder tudo que eu já tinha construído, né? Mas não é muito assim que funciona, mas comigo funcionou assim. A minha mente funcionou assim. Mas a partir disso, eu comecei a construir novos hábitos, né? Principalmente depois que eu entrei na nutrição. E aí, teve um hábito que eu decidi, né? Então, como eu estava falando, eu sou prova viva que para construir novos hábitos não existe um prazo definido. Na minha jornada de mudança de estilo de vida, experimentei prazos diferentes para a construção de hábitos diferentes. Quando decidi, por exemplo, cortar o açúcar da minha vida, eu levei 8 meses para me ver livre desse vício. Vou compartilhar dois exemplos em relacionado ao açúcar. O primeiro foi retirar o açúcar do café. E o segundo, para comer chocolate mais amargo, tá? Bem, nessa jornada, descobri que naquela época, então, eu nem gostava de café. Pois é, eu gostava era do doce do café. Eu costumava tomar um cappuccino de uma marca vermelha, que agora, inclusive, uma das Lions é franqueadora, que ele era o seguinte: ele era feito, era uma xícara com raspa de chocolate até a boca da xícara. Quem conhece a marca vermelha vai saber do que eu estou falando. Quem já tomou sabe desse gosto, conhece esse gosto. E uma dose de café. Era assim o cappuccino. E eu ainda colocava 2 sachês de açúcar. Para vocês entenderem como era o meu paladar doce. Eu era literalmente viciada em açúcar. E aí, quando eu tive essa consciência que eu estava fazendo mal para o meu corpo e tomei a decisão de cortar o açúcar, eu falei, eu vou começar a diminuir aos poucos. Então, dos 2 sachês de açúcar, eu passei a colocar 1,5. E fiquei assim por um tempo, até o meu paladar se acostumar. Depois do 1,5, eu passei para 1, até se acostumar, do 1,5 para do 1,5 para o meio. Enfim, decidindo tirar o açúcar. Até que eu consegui tomar o cappuccino, que já era uma xícara inteira de chocolate ao leite, sem açúcar. Depois disso, eu decidi tomar café. Aí eu falei, se eu tô querendo tomar café, eu não tenho que tomar cappuccino. E aí eu resolvi tomar café. E aí nesse café eu comecei a botar adoçante, porque do cappuccino, que é super doce, para o café puro, não dava. Então eu fui pro adoçante e assim eu fui diminuindo gradativamente até conseguir tomar café puro. Isso levou 6 meses. 6 meses para eu conseguir tomar café puro e hoje eu posso falar que eu gosto do café. O outro processo foi com chocolate. Eu era viciada também em chocolate. Eu comia uma barra de chocolate por dia. Eu e meu marido, a gente competia pela caixa de bis. Então, eu sou conforme, então eu era tão sistemática que eu contava 10 bis para cada um. Então, a gente brigava pelo bis. Então, eu era realmente viciada em chocolate e sou até hoje. Chocolate é uma coisa que realmente ele alimenta um pouco a minha alma, né? Como eu já falei sobre comer com a fome emocional, o chocolate é algo que alimenta um pouco a minha alma. Só que eu entendi que eu precisava mudar o padrão do chocolate. Então, eu fui diminuindo o grau de açúcar no chocolate, aumentando o teor de cacau. Isso também foi um processo bem devagar. Esse processo durou 8 meses. Então, foi mais longo do que tirar o açúcar do café. Porque eu tinha ali, tinha uma fome emocional envolvida, tinha ali um costume de sentar, de saborear aquele chocolate, enfim, as emoções, elas impactam, elas influenciam muito a forma que a gente come, eu também já falei sobre isso. E demorou 8 meses. Fui evoluindo aos poucos a porcentagem de cacau do chocolate até chegar ao que eu como hoje, que é o 90% cacau. E eu ainda tenho o objetivo de chegar no 100%, mas eu ainda não consegui. E isso que eu falo, gente, respeitem o tempo de vocês. Sabe? Tomem a decisão. É importante vocês evoluírem gradativamente, sem se agredir, né? Sem se cobrar, sem se culpar. Isso tem que ser um processo que de alguma forma seja prazeroso.
E aí vocês podem estar pensando, Sabrina, como é que é prazeroso mudar, né? Sair de um chocolate ao leite para um chocolate 90% cacau, como diz meu marido, é carvão que eu estou comendo, né? Mas porque hoje isso é prazeroso para mim, eu consegui construir prazer nessa relação com a comida, sabe? Então isso é muito importante vocês respeitarem esse tempo. Então, imagino que neste momento sua mente esteja te dizendo que demora muito mudar e que não vale a pena tanto esforço. Mas eu preciso te dizer a verdade, vale a pena. Seu corpo passa a funcionar melhor porque ele desinflama. E um corpo desinflamado utiliza melhor energia, te dando mais disposição para você aproveitar tudo o que você deseja nessa vida. Jana, se quiser colocar o Criando Consciência, que na verdade a gente mudou o nome, né? Então, gente, o que eu queria trazer com isso, né? Porque dentro da minha área eu escuto muito isso, né? Como que você faz para se tornar fitness? Agora eu sou fitness. Eu falo, gente, não é agora eu sou fitness, né? Na verdade, Deus te fez fitness. A gente é que deixou de ser. Né? Porque a Bíblia fala, né, sobre domínio próprio, como eu já falei para vocês, né? A Bíblia traz os alimentos, né? Deus criou os alimentos, né? Então tudo que vem de Deus é a frase que eu sempre falo, na dúvida do que comer, coma o que vem de Deus, você não vai errar, você não vai engordar. Deus não nos fez para ter um excesso de peso. Nosso corpo, a nossa estrutura corporal, ela não foi criada para levar mais peso do que a gente precisa, né? Então, assim, Deus é perfeito, nosso corpo é perfeito, a gente funciona perfeitamente. Acontece que o inimigo, ele ataca, como eu falei sobre a gula, né? Teve o capítulo da gula. O inimigo ataca na alimentação, né? Ele tentou Jesus na alimentação, né? Ele tentou Adão e Eva na alimentação, como eu falei naquele capítulo. Então, ele vai continuar tentando matar, roubar e destruir através da alimentação. E é isso que eu quero que vocês tragam consciência, porque às vezes o ato de se alimentar ele ficou tão banalizado e as pessoas hoje em dia buscam tanto prazeres imediatos, né? Que é comer o que é gostoso, né? Eu já falei sobre isso, né? A gente é adulto, a gente não tem mais que comer só o que gosta. A gente tem que comer o que nos faz bem, o que nos traz vida e não a morte, né? E isso parte, esse foi o capítulo anterior, né, que eu falei, isso parte de uma mudança de hábitos alimentares. E por isso que quis trazer hoje, porque eu estou fazendo essa construção para dar as ferramentas certas na mão de vocês, para vocês conseguirem mudar, sim, o estilo de vida de vocês, para vocês conseguirem mudar a saúde e o futuro de vocês, né? Para vocês conseguirem mudar as próximas gerações, porque vocês são influência na casa de vocês. O quanto é importante uma mãe, né, trazer exemplos, mostrar. Não adianta fazer aquela frase, falo o que eu faço, como é que é? Falo o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe. A gente tem que falar o que faz, né? E por isso é importante tomar decisões de mudanças de hábitos alimentares, mudanças de estilo de vida, para que você seja inspiração e mude a história, não só da sua vida, mas a história das suas próximas gerações, né? O quanto é importante isso. Então, queria que as meninas falassem um pouco o que elas têm de experiência em relação a isso, o que elas querem contribuir, e aí depois a gente vai para a nossa postura Lioness. Eu acho que a Carlinha e a Rê não vão conseguir entrar hoje. Bom dia. Bom, sem sombra de dúvida, a Sabrina é um exemplo para nós quando a gente fala de disciplina, né? Então, tudo que ela tem, vamos dizer assim, esse skill, assim, de disciplina, assim, muito fincado. Quando ela decide uma coisa, ela executa e faz aquilo acontecer. E nem todo mundo tem isso bem desenvolvido. E aí ela trouxe exatamente esse discurso, tipo, cada um tem um processo, cada um tem uma forma de viver o seu processo. Então, às vezes a gente acha que o outro faz de um jeito e a gente não consegue, se frustra, mas você precisa respeitar o seu processo, porque você é construído de forma diferente do outro. Então, assim, o importante é você continuar progredindo, né? É,
a disciplina não é só para quem decide e faz no dia seguinte e mudou aquilo. Tem resiliência envolvida, tem o progresso, tem o tempo, você se respeitar. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou contar o meu processo. Eu sou disciplinada em muitas coisas. Coisas que são mais fáceis para mim, tem coisas que são mais difíceis para mim, né? Porque tem todo um sistema de crença que às vezes te sabota, tem toda uma questão de emocional, de lealdade, de questões envolvidas que às vezes não deixam você evoluir naquele sentido. E aí você tem que buscar o quê? Ajuda. Aí é que entra para mim a inteligência mesmo, sabe? Tá difícil para eu caminhar sozinha por aqui, então eu vou buscar uma equipe multidisciplinar. Eu vou aprender mais sobre isso. Os recursos estão disponíveis para me ajudar nesse progresso, né? Porque, por exemplo, pode ser uma decisão que você consegue executar sozinha, mas pode ser uma decisão que sozinha você não vai conseguir, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O importante é você não ser orgulhosa e ter uma humildade de falar, sozinha eu não consigo, eu preciso de ajuda para caminhar aqui. Então, eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de um psicólogo para entender, ter mais conhecimento, autoconhecimento, entender por que eu como, por que eu compro, por que eu sou viciada em trabalho, por que eu, enfim, cada um com o seu vício emocional, comportamental, porque todos nós temos algum tipo. A Sabrina traz em alimentação, mas eu quero ampliar esse leque, ok? Porque ela fala da alimentação, mas assim, isso pode estar na sua vida de formas infinitas, viciada em conflito, viciada em vitimismo. Então, tem muitas coisas que você às vezes precisa eliminar da sua vida e que não vai ser da noite para o dia. A Vivi compartilhou aqui que fumava também, decidiu não fumar, não fumou mais. Então, tem outros vícios, outras coisas que a gente tem consciência que não fazem bem para nós, mas a gente continua vivendo essas coisas. A gente continua ali vivendo, às vezes mais, às vezes menos. Então, o que a gente precisa, em primeiro lugar, é tomar consciência. Isso me faz bem? Não, não me faz bem. Depois você precisa tomar uma decisão. Então, o que eu vou fazer a respeito disso? Eu preciso eliminar? Eu preciso diminuir? Eu preciso me afastar? O que me gatilha para eu viver isso? E aí você vai nesse processo de autoconhecimento. E a partir disso, eu consigo dar esse não sozinha? Ótimo. Então, eu dou o não e sustento. Eu não consigo? Eu dou o não e preciso de ajuda para manter o meu não. E quando a Sabrina fala muito isso, pode ter recaída. Isso não quer dizer que você fracassou. Você pode ter recaída. Mas nessa recaída você retoma? Com uma equipe, talvez você retome. Sozinha, talvez você fique, eu não consigo mesmo. Você vai parar no meio do caminho. Então, o meu exemplo, por exemplo, sobre alimentação, eu venho de uma família obesa. Então, além de ter a genética, e eu não vou usar isso como desculpa, porque hoje em dia a gente já sabe que existe a epigenética e que você, com novos hábitos e pensamentos e crenças, você muda a sua genética, né? Tem aí a doutora Manuela, que também está aí junto com a gente, participando hoje. Bem-vinda, hein, Manu? Ainda não tinha te visto aqui com a gente. E também pode confirmar isso. Então, a gente tem a epigenética, a gente pode mudar a nossa genética que a gente nasceu. Quer dizer, o sistema de Deus ele é tão perfeito que ele permite a gente fazer uma mudança, desde que a gente tome novos hábitos, tenha disciplina para mudar. Então, a minha história vem de uma família de obesidade, de um efeito sanfona a vida inteira. Depois eu fiquei obesa, depois eu tive 4 gravidez. Cada gravidez que eu tinha, eu engordava 25 quilos, 30 quilos. Então, nunca foi fácil para mim ficar magra. Sempre foi desafiador, só na minha adolescência mesmo. Depois que eu comecei nessa caminhada de efeito sanfona, nunca foi uma tarefa fácil para mim, mas eu nunca desisti.
Quando eu decidi, eu fiz a bariátrica, eu já usei balão, tudo que você pode imaginar que tenha de recurso que aparece, eu tô lá. Mas tem algumas decisões que eu preciso tomar, que eu tomo, mas eu vou, mas não vou. Como o sedentarismo, entende? Então tem coisas, tem mais ferramentas que podem entrar nessa mudança de hábito que ainda não estão introduzidas. E isso é estado de consciência e maturidade. Não adianta falar, mas é porque é minha genética. Oi? É sua genética e também sua falta de consciência, de vontade e dedicação para fazer essa mudança. Então, assim, nós somos adultas. A gente precisa começar a encarar as coisas com maturidade. É a falta de decisão, é, em fazer uma atividade física me mantém nesse lugar. A falta de decisão em aprender, eu tenho paladar infantil. Beleza, você teve. Você tem ainda porque você continua decidindo ter. Porque você ainda não decidiu aprender como se alimentar. Entende? Então, eu percebo que a gente tem narrativas que nos sustentam no lugar que a gente decidiu estar. Então, o dia que você decidir mudar a sua narrativa, não, eu sou adulta, eu vou fazer o que precisa ser feito. Quando você decide mudar a sua narrativa, você vai começar a buscar ferramentas, pessoas, lugares que vão te ajudar a sustentar aquela sua mudança. Então, quais são as suas narrativas a respeito de mudanças que você precisa colocar na sua vida? E quais são as narrativas que você precisa ter para sustentar essa mudança? E aí eu estou falando de obesidade, de alimentação, de vício de cigarro. Eu vejo gente com problemas de saúde reais, diabetes, hipertensão, mas que come igual uma pessoa que está magra sem doença nenhuma. Essa pessoa, ela está se matando um pouquinho todos os dias. Então, não é falta de consciência, é falta de disposição para começar a ter um compromisso consigo e pedir ajuda. Ó, levanta a mão, vai no médico, pede ajuda. É aquilo que eu sempre dou exemplo: vai no médico, faz o exame. Olha, eu aqui, estado de consciência com a minha ginecologista aqui, que eu fiz consulta de dezembro, não comprei um remédio ainda, não tomei. Como é que quer melhorar? Usando lenço e leque o tempo todo. Se abana e se cobre. Se abana e se cobre na menopausa. Fui na médica, ela me deu remédio, me disse o que eu tenho que fazer e eu continuo de leque e lenço. Peraí, gente. Sabe? Então, assim, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá comprar Eu viajei e ainda não. Desde que voltei, não, não fiz o que tinha que ser feito. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho que mandar fazer os remédios, eu tenho que tomar os remédios, eu tenho que. Basta ir no médico, não dá para fazer o processo pela metade. Não vai ter resultado, gente. Então, colocando isso para Deus, tudo tem uma evolução, né? Tudo que é de Deus naturalmente é feito para evoluir, para crescer e melhorar. E com a gente não é diferente. A gente também tem que ter essa consciência de evoluir, melhorar, crescer, progredir, cada um no seu tempo. Mas a gente tem que ter. Aí foi engraçado que quando eu fui pegar as coisas para mim fazer o devocional, eu gosto de usar a caneta colorida, né? Então, eu falei, até isso evoluiu, gente. A gente tem que evoluir também. Aí eu ando cheio de caneta, né? Aqueles estojos pesado, 500 coisas. Agora, já tinha essa caneta, mas era feia, aquela bique feia. Aí fizeram agora uma, ó, ponta fina. Tem umas agora que você escolhe até as 4 cores que você quer colocar. Ela vem sem carga e você coloca, eu quero, minhas cores vão ser rosa, lilás, laranja e vermelho. Você escolhe as cargas e monta a sua. Aí, em vez de levar 4 canetas, pode levar uma. Inclusive, se eu não quiser que seja preto, azul, vermelho e verde, pode ser as cores que eu eleger. Então, e ponta fina, que fala, mas aí aquela bica é ruim, não sei, né, que você fica aquelas coisas. E bonita. Pronto, agora eu preciso do meu bloco e uma caneta com 4 cores.
que eu posso, inclusive, escolher as quatro cores. Ah, Manuela, se identificou, né? Então, agora tem um monte de coisa assim, gente. Então, assim, isso é uma evolução. Vejo as pessoas carregarem presa aqui, ó, uma caneta com todas as coisas. Vou para um curso, só preciso dessa caneta, não preciso de mais nada. Essa aí, umazinha luminosa para mim, ó, que lindo. Nem um peso. Então, isso reflete também a nossa visão. Eu falei, gente, Espírito Santo é muito bom. Até uma metáfora ele me deu antes de entrar. O reino, tudo do reino é complexo, sistemático, né? Porque os sistemas de um corpo humano, gente, é uma complexidade, mas é tão criativo, né? É tão criativo, é tudo tão perfeito, é como se fosse a sincronicidade perfeita das coisas, os teus hormônios. Gente, olha a complexidade que é um corpo humano. E a gente criar, produzir um outro humano dentro da gente. Quando eu penso nisso, eu fico, é tão bizarro. Um outro ser humano ser criado dentro da gente, nascer. É um negócio para mim assim. Como que você, filha de um Deus desse, uma criatividade dessa, com um sistema de complexidade desse, vai se limitar? Ah, isso aqui eu não consigo. Eu não dá para mim. Eu tenho que conseguir, cara. Meu Deus é muito fantástico, muito grande, muito sensacional. Eu não posso me limitar a pequenas coisas. Então, gente, o meu convite, ratificando tudo que a Sabrina está falando sobre disciplina, é que disciplina é você se manter progredindo. Para você se manter progredindo, você precisa ter essa percepção. Para ter essa percepção, você precisa se medir. Porque às vezes você melhorou, mas não melhorou o quanto você queria. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Emagreci 3. Ah, de parabéns, está no caminho. Ah, mas eu queria 10 quilos em um mês. Você fez o esforço necessário para emagrecer 10 quilos em um mês? Não. Então, 3 está legal para o esforço que você fez. Você progrediu. Ah, mas eu quero ainda emagrecer no máximo até a data tal. Então, você vai precisar aumentar o esforço para que você chegue naquela meta. Eu preciso de mais ajuda para isso? Eu preciso fazer mais atividade física? Eu preciso diminuir a comida? Eu preciso de um remédio que me ajude com isso? Porque perder 3 quilos é fácil. Fica em jejum aí, faz um jejum intermitente, bebe mais água, come pouco. Você vai desinchar. Agora, perder 10 quilos, perder 15 quilos é outro jogo. São jogos diferentes. Uma vida inteira comendo açúcar, igual a Sabrina falou. Tirar o açúcar é outro jogo. Ela tirou o refrigerante, mas ela tinha o suco, ela tinha outras coisas para substituir aquele paladar. Agora, tirar completamente açúcar é outro jogo. Mesmo ela tão disciplinada, ela teve recaída no açúcar. Entende? Porque é um organismo que está viciado naquilo a vida inteira. Em que mais você está viciado? Em conflito? Em problemas financeiros? Em obesidade? Em falta de atividade física? Em fracassos? Em vitimismo? O que você precisa melhorar? Só a gente sabe. Por exemplo, eu vou falar de emocional para que a gente amplie esse leque de exemplos do que a gente precisa melhorar, né? Eu tinha uma questão que eu tive há pouco tempo essa percepção, tá? Porque eu sempre nesse processo de tentar me descobrir e me conhecer melhor e quais são os meus gatilhos, por mais que eu recebesse, que eu tivesse, que, enfim, é sobre se sentir amado. E isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele nos ama na mesma intensidade, da mesma forma. Mas o quanto a gente se sente amado por Ele? E eu comecei a buscar, falar, eu quero me sentir amada. Eu já me sinto amada muito por Deus, mas eu não me sinto assim com as pessoas. Aí eu estou falando de outro ser humano. Por mais que a pessoa me dê amor de diversas formas diferentes, eu não sinto aquilo, eu não recebo. E aí não é a culpa do outro.
É a minha percepção que não deixa aquilo chegar em mim. E aí eu fui pensar sobre isso. Gente, onde está esse gatilho? O que que aconteceu que eu não consigo, enfim, receber esse amor desse jeito? E aí isso eu acho até que às vezes prejudica o meu relacionamento com Deus, do quanto eu recebo de amor. E olha que eu tenho percepções de que Deus o tempo inteiro é incrível comigo. E aí eu fui lembrar de episódios que eu vivi de traição, muito jovem, né? Que a gente é mais pura e a gente acredita em tudo. Aí tem traição. Eu falei, cara, eu acho que esse gatilho tá aqui. Porque eu fui pega tão de surpresas que eu já contei aqui a história da escola, que eu era apaixonada no meu primeiro namoradinho. E aí a menina falou aquele negócio, eu não acreditei, eu fiquei, meu Deus. Então, aquilo foi sendo construído, aquela desconfiança. Então, é como se assim, será que é mesmo? Hum, vamos esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer. A gente está casada há 30 anos, está esperando alguma coisa. Será? Gente, vai morrer no caixão velha, banguela, ainda pensando isso? Pelo amor de Deus, gente. Entende? Então, esse é um processo que você precisa viver com você. O que que te levou para esse lugar de não se sentir amada? Foi a construção lá com seus pais? Nunca escutou um elogio, nunca escutou um eu te amo, nunca foi validada. Essa é a minha história. Então, me fere muito quando alguém, eu já contei aqui a história que aconteceu há pouco tempo atrás, diz que precisa se esforçar para gostar ou para alguma coisa comigo. Por quê? Porque eu me construí em cima dessa dor. De não precisar do afeto de ninguém, de não precisar de nada. Mas isso é uma mentira construída. Isso é uma mentira de sobrevivência. Como eu sobrevivi ao desamor? Não precisando da, da validação de ninguém. Nem boa, nem ruim. Ah, não gosta de mim? Azar. Ah, gosta de mim? Legal. É uma blindagem. Isso é uma blindagem. O quanto você tem feito isso nas coisas da sua vida? Profissionalmente, emocionalmente, nas suas relações mais pessoais. Ih, chegou. Aí, a gente ganha isso aí, ó. Vem cá, Dom. Aí chega o netinho. Aí não tem como você. Ih, chegou minha aranha. Vem cá, eu vou te mostrar aqui. Aí não tem como você não viver afeto. Vem cá. E aí você vai ressignificando com novos acontecimentos. Olha lá, dá tchau para as amigas lá. Homem-Aranha chegou! Olha lá, Homem-Aranha. Então, para a gente se atentar. A vovó e o Dom. Viu? E ele, gente de coração naquela tia. Olha lá. Então, para a gente se atentar, quais são os nossos gatilhos? O que que nos impede de se sentir amada? O que que nos impede de ser mais disciplinada? Como a gente foi construída, não é uma verdade. A gente precisa desconstruir algumas verdades que a gente acreditou sobre nós, que elas não são as verdades. Você não é quem você. Escreve aqui. Você não é quem você pensa que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Isso é bíblico. Está na Bíblia. Deus é que sabe quem você é. E ele diz lá quem você é. Você é amado, você é a imagem e semelhança dele, e ele é perfeito, ele é maravilhoso. Entende? E você também é. Em Cristo você é tudo isso. Então a gente precisa desconstruir muito post-it, muita coisa que foi colocada na gente e a gente acreditou, tá? Falei até demais, né, gente? Então é isso. Eu ocupei o espaço das amigas que hoje não puderam estar. Mergulho para dentro, vejam que coisas vocês precisam mudar. Algumas vocês vão conseguir sozinhas, outras vocês vão precisar de ajuda. Peçam ajuda, não hesitem em pedir ajuda, mas autoconhecimento. É isso que vai fazer você fazer a mudança que você necessita para ser plena, para ser feliz. E isso é um processo calmo, pleno, devagar, tranquilo, não é exigente. Isso é com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que te ajuda a fazer isso ser leve. Vai lá, Dani, vai lá.
isso ser leve, isso ser fluido, porque Deus te ajuda nessa caminhada. Ontem a gente estava na IBA, na Atitude, e depois a gente foi jantar com o pastor Josué, e a sua conversão, o seu processo espiritual, ele precisa apresentar mudanças. Senão não faz sentido. O Espírito Santo, ele não entra na nossa vida para ser um. Ah, tô aqui com você fazendo companhia em você. Tem pessoas na igreja há 10, 15, 18 anos que têm o mesmo comportamento. Não se batizou, não deixou o Espírito Santo entrar, vive a mesma vida de altos e baixos. Quando o Espírito Santo entra em você, é natural que vai ter uma mudança na sua vida. Se não tem algo errado. Tudo de Deus evolui, melhora, cresce, fica melhor. Tudo, tudo na natureza melhora. A gente não é diferente. Então, presta atenção no que vocês não estão evoluindo, estão estagnadas e precisam evoluir. Tá bom? Esse é meu recado de hoje, gente. Obrigada, Jana. Coloca o nosso slide, então. E uma coisa que, dando continuidade, né, nisso tudo, como a Jana trouxe, né? Disciplina é algo que Deus nos deu. Está na Bíblia que Deus nos deu disciplina. Então, primeira coisa que eu sempre falo, eu escuto muitas pessoas falando, não, mas eu não sou disciplinada. Todas nós somos disciplinadas. Só que a gente tem que aprender a usar e praticar essa disciplina, né? Então, coloca o slide para mim, porque a Jana já falou algumas coisas sobre gatilho e agora eu vou falar um pouquinho sobre isso também, para justamente vocês aprenderem a. Acho que é antes, não é? É isso, vivendo a palavra. Para vocês aprenderem como usar isso na disciplina, né? Então, vivendo a palavra, né? Porque a gente contou um pouco da nossa história, a gente contou, né? Eu trouxe um pouco é, da importância da disciplina, a gente falou sobre isso na Bíblia, né? Que Deus fala, né? Ele nos disciplina, mas traz também a disciplina como uma característica importante para as mudanças. E aí eu estou trazendo aqui para vocês como fazer isso, né? Viver, como é que você vive isso? Então, criar um novo hábito não depende da sua força de vontade. Então, a primeira coisa que eu quero falar, que eu escuto muito isso, né? Ah, eu não tenho força de vontade. Criar hábito não depende de força de vontade, tá? Ele depende, na verdade, de uma estratégia. No livro O Poder do Hábito, de Duhigg, ele fala sobre o loop do hábito, que é um padrão neurológico que governa os hábitos. O loop é composto por três elementos, são três etapas. Primeira etapa, uma deixa, ou seja, o gatilho. O que é gatilho, Sabrina? É algo que faz você fazer alguma coisa, né? Que nem uma arma. A arma por si só, ela não faz nada. Você precisa apertar o gatilho. A Jana falou sobre genética, né? Realmente, hoje a gente entende a importância da genética. A genética, em muitas doenças, ela tem um pequeno impacto, sim. Porém, a gente tem a epigenética, que foi justamente o estudo que a gente entendeu, né? Os cientistas entenderam que a genética é o gatilho. Se você não apertar esse gatilho, não acontece nada. Então, hoje a epigenética justamente esse poder que a gente tem de apertar o gatilho ou então silenciar aquele gene. Então a gente consegue mudar sim a nossa história, nosso futuro e as nossas gerações, porque a gente deixa de apertar esse gatilho, tá? Então, no livro fala que para você criar um hábito, você precisa identificar gatilhos. Depois disso, depois que você tem o gatilho, você tem que agir. Então, o segundo elemento é a rotina, é a ação. Aí entra a disciplina. E a terceiro é a recompensa. Você precisa ser recompensado de alguma forma. O seu cérebro ele tem que entender que aquilo é positivo, que aquilo é bom. E a gente tem recompensas, por exemplo, quando a gente tem estímulo de neurotransmissores de bem-estar, de hormônios relacionados à sensação de prazer.
Então, isso tudo são estímulos neurológicos que vai fazer o seu cérebro entender que aquilo é bom. Então, você precisa de uma recompensa. Porque se você não tiver recompensa, é aquela sensação que não adianta eu fazer porque eu não consigo, não faz sentido. Eu preferia o que era antes, porque você não está tendo uma recompensa que te faça realmente se manter nessa mudança, tá? E aí você já tentou. Agora você já entendeu, né, que as mudanças de hábitos são essenciais para a restauração do seu templo do Espírito Santo e que a disciplina é uma peça fundamental, pois se não mudar, morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Né? Então eu trouxe novamente o versículo. E aí, gente, Ih, ficou desconfigurado aí agora que eu vi o slide. Desculpa, depois eu ajusto. E aí é o que a Jana falou, né? A gente vai agora para nosso exercício, né? Que a Jana também já trouxe aqui algumas deixas. Ela, não sei se ela, nem se ela tinha lido o material, mas a gente está muito alinhado nisso. Que é justamente assim: vocês entenderam o conceito, vocês entenderam que vocês são sim disciplinadas, vocês já entenderam a importância de mudança de hábito, né? Eu sempre trago, eu gosto muito de trazer sempre o porquê, né? A Jana acabou de trazer, olha o porquê dela ali, que acabou de aparecer pra gente, né? Tem como ela não querer viver? Tem como ela não querer ser cada vez mais saudável para ver esse meninão crescer? Agora, as gêmeas daqui a pouco vindo aí. Então, assim, cara, ela tem um porquê, e eu tenho um porquê que é minha neta, e eu tenho certeza que cada uma de vocês tem um porquê. Então, a gente tem que ser, o nosso porquê ele tem que ser mais forte do que a nossa vontade. Toda vez que você quiser comer algo que você sabe que não vai te fazer bem, exemplo, um diabético que come doce, ele sabe que ele está se matando. Ele tem que ter um porquê mais alto, ele tem que ter um porquê mais forte, ele tem que olhar para essa criança linda e falar: cara, eu preciso estar aqui para ver ele crescendo, para ver ele se tornando, né, um profissional incrível, para ver ele levando o meu legado, construindo algo maior. Sabe? Gente, isso é lindo, lindo demais. Então, assim, o convite que eu quero fazer agora para vocês é o que a Jana já falou. Gente, vamos refletir sobre onde está faltando disciplina, onde a falta de disciplina tem causado problemas. Gente, está horrível esse slide. Eu vou ler por aqui, tá? Reflita sobre onde a falta de disciplina tem causado problemas ou estagnação na construção da sua saúde inabalável e da sua vida próspera, da sua vida abundante, que é a promessa de Deus. Pergunte para si mesma: em que aspectos da minha saúde eu sinto que a falta de disciplina está impedindo o meu sucesso? Se trouxer para outra área, em que aspecto da minha vida financeira eu sinto que a falta de disciplina está impedindo o meu sucesso? Na área amorosa, em que aspectos da minha área amorosa eu sinto que a falta de disciplina está impedindo o meu sucesso? Faça essas perguntas, reflita em todas as áreas da sua vida. Será que é a prática de exercícios regulares que você precisa para construir uma saúde inabalável? Será que é uma rotina de sono melhor que vai te ajudar a ter mais energia para você fazer coisas ao longo do dia? Será que é uma organização na alimentação, onde você faz um planejamento para levar seus lanches quando você for trabalhar? Quais novos hábitos você precisa inserir na sua vida para construir uma saúde inabalável? Eu quero que vocês escrevam depois isso, reflitam com calma e abundem, não só na área da saúde, mas na área financeira, na área do relacionamento, na área profissional, na área social. Tenham, tirem ali minutos, né, 10 minutinhos, 15 minutinhos, para vocês refletirem. Aonde que a falta de disciplina está impedindo o sucesso de vocês, tá? E aí a gente vai profetizar, né? Que a gente sempre termina o nosso devocional profetizando na vida de vocês. Eu trouxe algumas profecias na área da saúde, mas eu quero que vocês também expandam isso. Então a gente vai profetizar.
Passa para mim, Jana, por favor. Aí. Vamos profetizar? E aí eu quero que vocês falem mesmo, tá? Falem de boca para fora, né? Com voz alta, voz audível. Então vamos profetizar. Um, dois, três e já, ó. Eu tenho uma rotina saudável, eu pratico atividade física regularmente, minha alimentação é natural, baseada em alimentos que Deus criou. Eu tenho sono reparador e eu descanso no Senhor. Eu gerencio minha ansiedade, o estresse da minha vida e vocês podem abundar aonde vocês quiserem, nas áreas que vocês quiserem, aprendam a profetizar. Criem a disciplina de profetizar sobre a vida de vocês diariamente. De manhã ou à tarde, vocês elejam o melhor horário e profetizem sobre a vida de vocês, profetizem sobre a saúde de vocês, sabe? Profetizem sobre todas as áreas da vida de vocês. Vocês vão ver uma mudança significativa na sua postura, Lioness. Porque quando a gente profetiza, a gente é impressionante. Parece que a gente veste ali um escudo, uma capa, algo que te dá uma força inabalável, que é a força do Senhor, né? Profetizar é um ato do Senhor. Então, quando a gente profetiza, a gente está trazendo o Senhor para, né, direcionar a nossa vida. Cada vez mais. E a disciplina, para encerrar, gente, de novo, disciplina. Pensa nas três dimensões, né? Como eu falo sobre isso. O que que eu preciso de disciplina na saúde espiritual? O que que eu preciso de disciplina na saúde emocional? E a Jana trouxe alguns exemplos. O que que eu preciso de disciplina na saúde física? Então, pensa na disciplina nas três esferas: física, emocional e espiritual, porque a vida espiritual precisa de disciplina também. Porque as tentações elas vão acontecer. Elas estão aqui o tempo inteiro, né? O ambiente, às vezes, que você se insere, pode te levar para lugares, para te afastar de Deus. Então, agora eu mesmo, assim, eu fiz essa reflexão. Final de ano, a Jana acabou de falar ali da questão física dela, mas o meu teve espiritual. Eu conversei isso até com a minha psicóloga. Final de ano, rotina, viagem, balalá, balalá. Cara, quando eu olhei, eu falei, gente, eu não tô lendo a palavra todo dia. Porque eu tô meio que ritmo de férias. Gente, Deus não tira férias. A saúde não tira férias. Nem suas emoções tiram férias. Então não tem essa de ritmo de férias. Eu tava nesse ritmo de férias. Até agora, assim, quando caiu a consciência que eu não estava sendo disciplinada na minha área espiritual. Na área física, foi o que a Jana falou, eu já consegui inserir tantos hábitos que na minha área física isso é mais fácil. Talvez não seja mais fácil para você na área física, mas para mim é mais fácil. Mas eu tenho os meus desafios na minha área espiritual. Porque o inimigo não quer que eu esteja aqui falando isso para vocês, porque o inimigo quer que a gente matar, roubar e destruir. E ele quer matar, roubar e destruir a tua saúde. Porque se ele te mata, literalmente, ele acaba com os planos de Deus. Então é isso que ele quer. Então é isso que a gente não vai deixar. Porque a gente é disciplinada sim, porque Deus nos deu a disciplina. Então a gente consegue sim mudar hábitos de vida, mudar hábitos de saúde, mudar hábitos de saúde física, emocional e espiritual. A gente tem essa ferramenta. E é dessa forma que eu queria acabar, né, hoje o nosso devocional trazendo realmente muita. Espero que eu tenha trago muita clareza, muita consciência, e a partir de agora vocês já façam essa reflexão e já comecem a mudar, sim, cada vez mais. É o que a Jana falou, são evoluções, gente. Vocês não vão acordar fitness amanhã, tá? Não existe. Eu não tenho esse poder mágico. Se eu tivesse, eu faria. Eu posso declarar saúde física na vida de vocês, mas eu não tenho poder de mudar vocês, né? Quem muda é o Espírito Santo e as nossas decisões, ações, porque assim a gente vai ter recompensas, com certeza. Gente, fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana incrível, saudável, disciplinada e que vocês possam construir aí uma vida abundante e plena no Senhor. O Senhor está conosco e como é bom a gente saber que a gente conta, né? Que muitas vezes o nosso braço não vai dar conta, mas tem alguém que vai dar conta para gente. Então entreguem sim ao Senhor, né? Entreguem a sua saúde ao Senhor e falem, Senhor, me ajude a mudar.
Eu já entendi que isso aqui não me faz bem, mas eu não estou conseguindo sozinha, né? Fora a ajuda multidisciplinar, que a gente está aqui para ajudar vocês, mas o Senhor também nos ajuda. Então entregue a Ele também, né? Ai, tem alguém caminhando ali, a Carol. Então, assim, entregue realmente ao Senhor, porque Ele é capaz de agir. Ele é a pessoa, né? Ele é o ser, Ele é, enfim, a nossa luz, é o nosso caminho, é a nossa salvação, é a nossa fonte de vida, né? Então, tudo que traz vida é do Senhor. Se não está te trazendo vida, saiba que isso não é do Senhor. E crie, peça, né? Se blindem com Efésios, com um escudo de proteção, para que não permitam que o inimigo atue e age na vida de vocês. Amém? Então é isso, gente. Vamos tirar. Eu vou parar a gravação. Obrigado, pessoal. Ó, compartilhem esse vídeo com quem precisa escutar essa palavra, tá?